Passou. Então, pessoal, para compartilhando a tela aí, a gente tem alguns exercícios. Então, o que acontece? Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui. Então, a gente tinha um exercício que é o quê? Um professor pode dar aulas a diversas turmas, desde que ele ou ela esteja qualificado para ensinar a matéria. Nessa primeira, né, o que a gente tem aí de cara? A gente já sabe que o nosso problema é modelar um diagrama, modelar classes, ou solucionar o problema relacionado basicamente a uma faculdade ou a uma escola. Essa é a primeira introdução. Notem que é pouquíssima informação para você desenvolver um sistema, mas foi isso que o teu cliente passou para você. Na primeira entrevista que você foi lá, é isso que o teu cliente passou para você. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? É pensar no que a gente tem que modelar. Qual é o diagrama que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com classes, diagrama de classes. O que a gente tem que extrair daqui? As classes, seus atributos e seus métodos. Lembrando que classe, ela vai armazenar vários objetos que são comuns. Então, a gente já sabe que o que será classe aqui é alguma coisa que vai ter a capacidade de armazenar vários objetos iguais. Então, essa é a primeira dica que a gente tem que analisar. Então, o que eu falo para vocês? Primeiro, a gente lê o texto todo e a gente vai separando quais são as classes. O primeiro ponto é separar quais são as classes. Então, o que vai acontecer? Eu vou circular para vocês quais são as classes. E a missão de vocês é passar para mim quais são os atributos dessas classes. Ok? Pode ser? Para todo mundo. Então, vamos lá. Então, gente, esse texto aqui, o seu cliente passou para você, ou você conseguiu extrair isso aqui em uma entrevista. Então, como que a gente vai trabalhar isso? A gente trabalha da seguinte forma. Um professor pode dar aula em diversas turmas. Tá? Professor, a gente pensa o seguinte. Professor, ele pode ser uma classe? Por que ele pode ser... Oi? É uma categoria. Exatamente. Por quê? Ele pode... A pergunta que vocês fazem é o seguinte. Ele pode armazenar mais de um professor dentro dela? Mais de uma pessoa como sendo professor? Pode, gente. Então, quer dizer, o professor aqui, ele vai ser uma classe. Por quê? Eu vou ter vários objetos professor. Na turma de vocês não têm vários professores? E eles pertencem à classe professor. Tem professor Robson, tem professor Malvese, tem professor Ronan. Então, esses Ronan, Robson, Malvese, Michael, eles são o quê? Objetos da classe professor, correto? Então, a primeira classe nossa é professor. Aí, o que está acontecendo aqui? Olha bem o que ele está falando aqui. Um professor pode dar aulas. Olha para vocês verem aqui. Pode dar aulas. O que quer dizer esse pode dar aulas? Ele é o quê? Ele é um método? Ele é um atributo ou ele é uma classe? Suzane, é só com você. A aula é um método. Porque é um método. Dar aulas é um método. Por quê? É uma ação. É um verbo. Então, isso aqui é um método. Então, o que a gente já tem aqui? Nessa linha. A gente analisa linha por linha. Então, a gente já tem aqui um método e uma classe. A classe professor já tem um método pode dar aulas. Aí você muda
método, a hora que você colocar lá no método, você pode mudar a palavra, lecionar, só que o método sempre tem que ser uma ação. Ele sempre tem que ser o quê? Um verbo. Entenderam? Então, quer dizer o quê? Então, a gente já tem uma classe professor que vai abrigar vários professores. E temos na classe... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, ele tem na classe professor, um método pode dar aulas. Conseguiram entender até aqui? Então, é dessa forma que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês verifiquem todas as classes, depois todos os métodos. Eu fiz um método aqui e uma classe só para vocês entenderem a diferença. Mas vamos focar nas classes. Então, tá. Professor classe. Vamos lá. Turmas. Há diversas turmas. Já está dizendo aqui que eu vou ter mais de uma turma. Está dizendo há diversas turmas. Então, quer dizer o quê? Que há diversas turmas, eu pode ter aqui também uma... O que vocês acham aqui? Pode ser uma classe. Por quê? Porque ela vai abrigar mais de uma turma. É só você pensar. Quantas turmas tem o curso de análise? Se tivesse turma completa, estaríamos com segundo semestre, quarto semestre e sétimo semestre. E sexto semestre. Então, a gente teria o quê? 3 turmas. Então, 3 turmas vão abrigar, a classe turma vai abrigar mais de um objeto. Turma de análise sexto semestre, turma de análise segundo semestre. Então, a gente já tem 2 classes. Aí está dizendo, muitas das informações não querem dizer muita coisa. Mas lá, desde que ele ou ela esteja qualificado para ensinar a matéria. Como a gente está trabalhando, por enquanto, só com as classes, depois a gente volta nessa frase, porque nessa frase tem coisa que a gente precisa extrair daí que é importante. Tá lá, cada turma deve ter um professor. Então, turma já é classe, professor já é classe. Já estamos certo com isso. E pode ser frequentada por vários alunos. Então, eu posso dizer que a classe aqui, alunos, é uma classe, porque eu vou ter aí Fabrício, eu vou ter Fernando, eu vou ter Suzane, eu vou ter Marcos, vou ter Fernando, quem mais que tá aí? Osmar, Rafaela. Então, eu vou ter todos eles armazenados como objeto dentro dessa classe. Então, quer dizer o quê? Então, alunos, para mim, se torna uma classe. Ok? Aí, vamos para a frase seguinte. No início de cada semestre, as turmas são designadas para suas salas. São designadas para as salas. Aí, a gente tem que pensar aqui o seguinte. Salas. Já está no plural aqui dizendo salas. Eu posso considerar que salas é uma classe. Sala é uma classe. Por quê? Vai ter sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, laboratório, sala 13 é um laboratório com alguma característica diferente. Então, eu posso dizer que as salas são uma classe. Ok? Alguma pergunta? Agora não. Então, inicialmente, a gente tem nesse problema, para resolver esse problema, a gente consegue resolver ele com 4 classes. Claro que conforme a gente vai montando, pode surgir novas classes, certo? Então, a gente tem 4 classes. Agora vem a novidade, que eu não tinha passado. Quando vocês forem criar as classes, isso é importante até anotar. Quando a gente for criar as classes, não pode estar no plural o nome da classe. Ok? O nome da classe não pode ser plural. Então, a gente vai ter aqui, com essas 4 classes que a gente tem aqui, a gente vai ter professor, turma, aluno e sala. Porque é um diagrama estático, ele vai representar depois os objetos que são vários. A classe é única. Então, a gente tem 4 classes. Ok para vocês? Quer dizer, 4 classes e todas elas, o nome tem que ser no singular, não pode ser plural.
Então, classe também é no singular, né? Oi? Classe também é no singular, então. Classe também é no singular. Entendeu? Então, o nome dela, lembra que tem 3 repartições? Uma, classe, a outra, atributos, e a outra, métodos. A primeira divisória do nosso diagrama, do nosso desenho, ela é onde vai o nome. Ali, o nome que vocês forem colocar ali tem que estar no singular, não pode ser plural, ok? Então, vamos lá. Notem que o texto tem apenas 4 linhas, não conta muito para a gente, certo? Muitas coisas vocês vão ter que abstrair, criar isso, tirar as informações, por isso que vocês têm que estudar o problema que vocês estão desenvolvendo antes, conhecer o problema do cliente. Então, quer dizer, se eu peguei, fechei negócio com o cliente, olha, eu vou desenvolver o sistema para você. Então, você já sabe que você tem que conhecer como funciona uma escola, como você vai fazer isso. Você vai ter... Vocês estão vendo em engenharia de software, requisitos funcionais e não funcionais, correto? Viram ou estão vendo? Requisitos funcionais e não funcionais, estão vendo, gente? Tem que dar uma olhada. Agora eu não me lembro. Mas provavelmente deve estar vendo requisitos funcionais e não funcionais. Então, o que é requisito funcional? Aquilo que o cliente precisa, aquilo que o seu sistema tem que fazer. Então, é isso que vocês têm que estudar em relação ao, quando vocês pegarem um sistema real para criar, qual é o problema que o teu cliente está passando para poder resolver. Então, você tem que conhecer. Se a gente está falando de escola, de faculdade, vocês têm que conhecer como funciona a estrutura disso. Quais as informações que eu vou precisar armazenar de um professor? Quais informações eu vou precisar armazenar de turma? Quais informações eu vou precisar analisar de alunos, armazenar de alunos e de salas? Ok? Então, vamos lá. Então, nós já temos 4 classes, vocês podem até colocar essas 4 classes aí separadas para vocês, com os nomes certinho. Aí a gente já tem um método, pode dar aulas. Então, você pode ir lá lecionar aulas, já temos esse método. Vamos ver se a gente tem mais algum método aqui. Desde que ele esteja qualificado para ensinar a matéria, cada turma deve ter um professor e pode ser frequentado por vários alunos. No início de cada semestre, as turmas são designadas para salas. Não tem método nenhum mais aí. Ensinar. Qual? Ensinar. Onde... Não, que esteja qualificado para ensinar, eu já vou dizer para vocês a pegadinha disso aí. Então, pessoal, método, basicamente, a Suzane levantou lá que o método é ensinar a matéria, ok? Que ele esteja qualificado a ensinar a matéria. Ó, qualificado. Ele tá dizendo aqui, ó, que essa é a frase que está pegando aqui. Qualificado para ensinar a matéria. Por exemplo, qual seria a qualificação para um professor poder ensinar a matéria? Ser formado. Ser formado. O que eu teria que colocar na classe professor? Ser formado. Ter colado grau, uma coisa assim. O grau dele, ou a formação dele. Então, quer dizer o quê? Então, eu estou dizendo que isso é uma característica, certo? Ele tem que ser formado. Se ele tem que ser formado, qualificado, se ele tem que ser qualificado, isso aqui... É um estado de um atributo. Isso é um atributo, muito bem. Estado isso de é um um atributo. Um atributo. E qual atributo que vocês colocariam lá? Podia ser a formação dele. Entendeu? Podia ser a formação dele. A qualificação dele. Atributo. Por isso que ali está em verbo. A Suzane não estava errada. Se eu quiser colocar um método também, ensinar, podia colocar. Mas o dar aulas já não vai estar fazendo a mesma coisa? Ou lecionar aulas... Não necessariamente, hoje em dia. Sim, mas vamos dizer que... Tem o mesmo sentido, se for usar... sentido. Então, agora que a gente começa a trabalhar com bastante interpretação de texto. Por que assim, confuso e não de graça? Porque a hora que você for entrevistar o cliente,
você vai entrevistar o cliente, ele não vai te passar, você vai falar com o usuário, ele vai falar da maneira dele, você que vai ter que abstrair isso e transformar isso numa solução. Então, você vê, ó, em 4 linhas ali, a gente conseguiu tirar 4 classes, um método, um atributo, até agora, um atributo. Cada turma deve ter um professor, não precisa, agora não vai ter, porque a gente não está vendo relacionamento. Quando a gente for ver relacionamento, a gente vai usar isso aqui. A gente não está vendo relacionamento. Pode ser frequentado por vários alunos. A gente não está vendo relacionamento, então não tem necessidade disso aqui. E no início de cada semestre, as turmas são designadas para as salas. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Início de cada semestre. O que eu posso extrair daqui? Hein, gente? O início de cada semestre entra para professor também, né? É o Sim. período que vai dar aula. Mas ele é o quê? Um método, um atributo ou uma classe? É um atributo. É um atributo, porque ele é uma característica ou ele é uma propriedade de uma das classes. Ele é um atributo. Opa, tá difícil escrever aqui, gente. Ele é um atributo. Aí, como vai ser esse atributo? Como colocaria na imaginação aí? Tá horrível escrito aqui, mas vamos tentando. Então, gente, o que está acontecendo aqui? No início de cada semestre, como transformar esse início de cada semestre em um atributo? Só início. Só início. Data de início, seria um atributo para a classe. Tá, em qual classes a gente colocaria esse início do semestre? Eu acho que pode colocar na turma. Na turma. Ó, já está aqui dizendo, ó, na turma. Certo? Você não precisa repetir esses atributos em todas as classes, porque como eles vão estar se relacionando, eles vão trocar essas informações, tá? Então, não precisa colocar lá início de semestre lá em professor, lá em turma. Então, basicamente, aqui para a gente, inicialmente, ele vai estar em turma. O que vocês têm que pensar é o seguinte, um diagrama, principalmente de classe, ele nunca vai estar pronto. Por quê? Os atributos, eles mudam com o passar do tempo. O cliente quer coisa nova, mudou alguma coisa, mudou alguma lei, e você tem que extrair alguma informação ou acrescentar mais informações nesses diagramas. Por isso que o diagrama é importante. Porque se você atualiza o diagrama, é muito mais fácil você atualizar o seu código-fonte. Se você faz um código-fonte hoje com, vamos imaginar, 2, 3 mil linhas, se uma legislação muda e você precisa atualizar alguma coisa, para você procurar aquilo dentro do seu código-fonte, aquela variável, aquele atributo, é muito mais difícil. Agora, se você tem os diagramas todos prontos, você simplesmente atualiza o diagrama, interpretando o diagrama, basicamente você vai saber onde vai estar lá no código-fonte. Por isso que a gente trabalha com os diagramas. É exatamente um projeto do sistema que vocês vão estar fazendo. Conseguiram captar? A gente tem classes, atributos e métodos. Notando que a gente tem 4 linhas, e nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com as 4 classes que a gente encontrou, mas notem que a gente só encontrou 2 atributos e 1 método. Agora eu gostaria que vocês colocassem o restante, certo? O restante destes atributos e destes métodos. Vamos lá? Agora é com vocês. Vou interromper o compartilhamento aqui. Então, para colocar a qualificação do professor, né? Sim. Qualificação. E daí entra ser formado, né? Sim. Vocês têm que notar o seguinte, nem tudo está no texto. Nem tudo está no texto. Vocês agora têm que usar a palavra chamada abstração.
Ou seja, vocês vão ter que abstrair informações. Ou seja, vai ter que imaginar o professor quais são as informações necessárias para cadastrar um professor, levando em consideração que a gente não está tendo contato com o cliente. Então, quer dizer, a gente não tem essas informações. O correto é a gente teria que ir lá na escola, entrevistar o diretor ou quem trabalha lá no sistema e ver quais são as informações que a gente precisa cadastrar dele, para montar, quais informações necessárias. Então, agora que você tem que começar a pensar, abstrair e perguntar, professor tem o quê? Ah, ele tem nome? Opa, então é um atributo. Ele tem lá a data de nascimento? Então, é nesse sentido que vocês vão ter que pensar. Ok? Ó, o Fabrício disse que vocês já viram requisitos funcionais e não funcionais, tá? Vamos ver como que a gente vai falar para vocês me darem a resposta disso. Deixa eu pensar. Sua dúvida é só chamar. Estou no chat aqui e estou vendo vocês. Eu mandei no chat o e-mail, o meu e-mail, para vocês, na hora que fizerem atividade, enviar para mim. E aí, gente, vamos interagir. Professor, Pode falar, Ariel. eu saí por um tempo para colocar o prato na pia, que eu estava jantando enquanto escutava a aula. Sim. E eu perdi a explicação, o que o professor mandou fazer. Seguinte, a gente já destacou ali 4 classes, ok? Uhum. Um atributo, um método e 2 atributos. Agora, qual que é a missão de vocês? Completar esses atributos, que está faltando muita coisa. Abstrair isso, os atributos e os métodos. Você está falando daquela lista de exercícios que você passou no Moodle? Eu estou falando do exercício 4 daquela lista, da primeira lista. Da primeira lista? Peraí, deixa eu ver. Tá no Moodle, tá? Para quem não tem aí, tá no Moodle a lista, tá? Aqui. Ó, tem uma lista de exercícios 001, 002 e 003. Em qual que tá? Acho que 001, dá uma olhada. Tá. Exercícios de fixação? Exatamente 4. Acho que... Ah, tá. O professor pode dar aulas diversas, turmas... Exatamente. Ah, tá. É para mim identificar... A gente já identificou junto aqui as classes, um método e 2 atributos. Agora você tem que abstrair o restante que está faltando. O restante dos métodos. As classes já estão fechadas, as classes são essas 4 classes. Para essas 4 classes, você precisa colocar atributos e métodos. As classes são professor, aula, turma e sala. Professor, né? Turma, aula e sala. Não, alunos. Alunos. Aluno. Uhum. Tá, professor, aulas, turmas... Não, aula não. Professor, aluno... Ah, tá, aula não é uma... Não, aula não. Aula vai ser um método, né? Dar aula, lecionar. Tá, professor, aluno, turma e sala. Exato. Aí agora tem que arranjar os objetos
Na verdade, agora você vai fazer você vai achar os atributos para cada uma dessas classes. Os Você tem que ter objetos e estados. objetos não, atributos e métodos por enquanto. Ah, tá. Só os atributos e métodos. Exatamente. Beleza, então. Aí você vai fazer e vai me encaminhar no e-mail daí. Uhum. Para Ok, todo mundo isso aí. beleza. Dúvidas eu tô aqui, pessoal. Fabrício, você está entendendo? Beleza. Lucas, você está entendendo? Rafael, está entendendo? Fernando, você está entendendo? Suzane e Ariel não precisa perguntar, já estão participando. Então, ok. A hora que vocês terminarem, é só chamar, gente. Vamos interagir.
Michel, Oi? Por enquanto, estou colocando qualificação completa, porque eu sei o que é uma qualificação, porque a gente usa, né? Sim, sim. Aí, assim, o aluno é qualificação completa, né? Que daí entra telefone, de contato, todas essas coisas, né? Exatamente. A sala eu coloquei numeração e capacidade, né? Porque tem que ter uma capacidade de alunos, né? Certo. E a turma eu coloquei matéria, né? O número de alunos também, o horário, e o início seria, assim, no sentido de semestre. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Daí a professora eu coloquei qualificação completa, incluindo graduação, né? E daí agora tem os atributos, agora tem os métodos, né? Os métodos. Os métodos são as ações que essas classes vão fazer, que esses objetos vão realizar. Então, o que a Suzane está dizendo de qualificação completa, ela colocou nome, endereço, CPF, RG, os dados pessoais de cada um deles. Então, são vários atributos. É que nem assim, no caso do professor, você pode colocar até data de nascimento, né? Uhum. Mas, na verdade, quando você vai fazer, inclusive, cadastro, você pede a data de nascimento. Qualquer cadastro que você faz, pede a data de nascimento hoje em dia. Né? Sim. Agora, né? Quanto mais informações você tiver, mais detalhado fica. Porque hoje eu tô meia... Se você soubesse o quanto que eu estudei hoje... Já escrevi bastante hoje. O método é dar aula, né? Um deles, sim. Aí você muda a palavra. A gente dar aula está no texto ali, mas você pode colocar outro verbo que signifique a mesma coisa. Dar aula é ensinar. Aí, Eu acho que daí seria o método do aluno é aprender, né? pode ser, mas só que você tem que imaginar o seguinte: pense nos atributos que você criou, correto? Você vai ter que fazer alguma ação para esses atributos serem instanciados depois, ou você criar um objeto em cima deles. Mas qual é um método para aluno, Michel? Ó, pensa o seguinte: a gente está criando um sistema que a primeira parte dele, a gente está criando um sistema computacional, Certo. correto? Hoje, do jeito que está, a gente não tem nada, correto? Certo. A partir do momento que você desenvolver o seu diagrama, a gente vai fazer o código-fonte e vai ser criada uma solução. Só que para que isso... Pagar. Oi? Pagar. Sim, mas tem mais, ó. Pensa comigo. Primeiro você precisa criar um aluno lá, um objeto. O que você faz para instanciar um objeto? Você faz a qualificação dele. Certo. E qual seria o nome do método para isso? O aluno é qualificado em nome, classe, em turma que vai estar, a qualificação completa, tudo. Não, mas vamos pensar diferente, para a gente não ter problema. No momento que você criou os seus... Pessoal, só para vocês entenderem aí. No momento que você criou os seus atributos, esses atributos passaram, eles estão estáticos ali, correto? A partir do momento, eu vou precisar ter um método para instanciar esse objeto. E qual seria esse método? Não sei, sendo bem sincero. Alguém aí, Ariel, quer arriscar? O Ariel sumiu. Ah, não, voltou. Sobre os métodos? Arriscar um método? É um método, Ariel. Um método para instalar, para instanciar, por exemplo, um aluno. Que método você utilizaria? Estudar, fazer perguntas ao professor. Tá. Que mais? Resolver atividades. Tá, tudo bem, mas só que até aí, até do jeito que você está falando, você já tem esse objeto aluno, mas você não tem nenhum método lá que criou ele. Aí você me pegou, aí eu tô meio... Então vamos lá. Aí eu confundi.
Pensem que a Suzane colocou nos atributos dela nome, RG e CPF. Eu preciso instanciar esse objeto. Correto? O que é instanciar o objeto? É criar um objeto. Então, o primeiro método que eu tenho que ter, em todos os cadastros que eu vou fazer, ou é incluir, gravar, cadastrar, entenderam? Cadastrar. Vocês têm que pensar como um sistema agora, como um sistema computacional. Então, o que você vai fazer? Para você instanciar um objeto, criar um objeto, a primeira parte que você tem que ter nele é o salvar, o incluir, o cadastrar. Esse é o primeiro passo. Entenderam? Então, esse método tem que ter em todas as classes que você tiver cadastros. Entendeu, Suzane? E não é só em que está cadastro também, mas a turma tem que salvar primeiro. Também. Porque ela vai ter dados cadastrais também, né? Tá, só nessa brincadeira que a gente fez agora de incluir, a gente tem que conseguir pensar em mais 3 métodos simples. Quem pode dizer? O Rafael falou cadastrar aluno. Desculpa, Rafael, não li. Isso mesmo. Oi? O Rafael tinha escrito no chat cadastrar aluno, eu não tinha visto, ele já tinha acertado. E agora, eu preciso de mais 3 métodos aí, só baseado nessa primeira conversa que a gente fez aí, só trabalhando em cima de aluno aí, o professor tanto faz. O que mais? Qual ação mais você pode fazer sobre esse aluno? Não é o que o aluno vai fazer, é a ação que você vai fazer no cadastro do aluno. Eu instanciei um objeto chamado Ariel. Muito bem, Fabrício. Fabrício já colocou outra lá, alterar algum dado. Então, outro método que eu posso ter é alterar. Tudo bem, Fabrício? Mais 2. O que mais agora, Suzane? É você hoje, Fabrício. Pode. Agora tem que mudar para o Fabrício. O Fabrício, Rafael. Agora é a vez do Lucas. Já temos ali um cadastrar, um alterar. O que mais que eu posso fazer com o aluno? Você pode excluir também, então. Suzane acertou, excluir. Tá faltando um aí para ficar bom. Quem vai? Pode repetir, Rafael, Fabrício, Ariel, qualquer um de vocês. Então, vamos lá, para vocês não perderem tempo. Então, um outro método que a gente pode ter é o seguinte. Eu posso ter o método consultar ou pesquisa, para ver se esse aluno já existe dentro do meu sistema, se esse objeto já existe dentro da minha classe. Então, eu posso ter o quê? Um consultar. Então, praticamente esses 4 métodos aí, eles vão estar presentes em quase todas as classes cadastrais. Praticamente em todas as classes que você vai fazer cadastro, você vai ter ele. Ok? Então, isso, porque a gente começa a pensar como um sistema computacional. Compreenderam? Agora eu entendi. Pais obedos. Melhorou aí? Então, para simplificar, para a gente poder passar para o outro, para depois vocês vão fazer, porque depois vocês vão me entregar isso no e-mail, tá? Esses exercícios, para eu poder considerar como uma atividade para vocês. Então como vai valer nota? Oi? Lista 1 e 2. A lista 1 que vale nota. A gente vai fazer essa lista agora. Eu preciso do exercício 4, o exercício 5, que eu vou dar umas dicas agora para vocês, e vocês vão me mandar no e-mail. E o exercício, eu vou pegar um exercício lá da lista 2 para valer. São três exercícios. A gente vai trabalhando junto os 2 primeiros aqui. Vou dar algumas dicas para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente trabalhou com 4. Deixa eu só compartilhar de novo aqui.
Tá compartilhado ou não? Ainda não. Ainda não, vou compartilhar aqui. Só para me ler o texto. Não compartilhou ainda. Tá indo agora. Agora foi? Foi. Então, o que a gente tem ali? A gente tem quatro classes, ok? Então, vamos lá. Para professor, eu pedi para vocês encontrarem os atributos. Então, vamos falar alguns aqui só para vocês entenderem. Nome, CPF, RG, data de nascimento, a qualificação, que está pedido ali, que esse é obrigatório, porque esse já está no texto, certo? Esses são os atributos. O que é um atributo? É a característica que o objeto vai ter. Então, o que eu vou ter lá? Então, eu já vou ter lá uma classe. Professor, que vai ter atributo nome, CPF, RG, qualificação. Vamos colocar esses 4 aqui. Bom, tem muito mais, mas esses 4 só para a gente poder exemplificar. Então, a gente conseguiu fazer esses quatro atributos aí. Aí, eu preciso que vocês me coloquem métodos, correto? Se eu peço para vocês agora, ó, que vocês têm que entender o seguinte, se eu pedir para vocês agora, nesse momento, instanciar um objeto professor, eu não vou conseguir porque eu não tenho o método incluir. Vocês podem ter. Eu, no momento, eu só tenho o nome da classe, que é professor, eu só tenho o nome da classe, que é professor, e alguns, ó, vamos ver se eu consigo, e alguns atributos. Deixa eu só tentar pegar aqui pegar uma caneta para ver se eu consigo escrever aqui. Então, eu só vou ter alguns, ó, eu tenho, até agora, no momento, ó, gente, eu tenho a classe, entenda como professor aqui, para não precisar escrever tudo, professor, e tenho atributos, nome, só vamos colocar um aqui, depois vocês vão saber. Então, o que acontece aqui? Nesse momento, eu tenho a classe professor e tenho o atributo nome. Aí, eu queria instanciar um objeto. O que é instanciar um objeto? É criar um objeto. Para mim criar um objeto, eu preciso de um método. O método que me dá a possibilidade de eu criar algum objeto dentro dessa classe. O que é um objeto? É algo que vai estar armazenado dentro da minha classe, que tenha as características. Eu vou colocar mais um aqui para ficar mais fácil para entender, CPF. Então, eu tenho ali, no momento, uma classe chamada professor e 2 atributos. Só que do jeito que está aqui, eu não consigo criar objetos. Quem sabe responder por que eu não consigo criar objeto? Porque você não tem métodos ainda, você só colocou os atributos. Porque eu não tenho nenhum método que me possibilite criar um objeto. Então, eu vou criar um método aqui chamado incluir. Como eu prefiro um quadro. Eu tenho ali um método chamado incluir. Aí, a partir de agora, eu já posso, eu estou liberado para criar objetos dentro da minha classe. Uma classe pode ter quantos objetos? N objetos, vários objetos, não tem um limite para isso, certo? Aí, como a gente viu na outra aula, o que eu preciso ter aqui? Eu já tenho um método incluir, a gente já falou de alterar, de excluir, e todas essas coisas. Agora, eu preciso que vocês instanciem um objeto professor para mim. O que é instanciar? É criar um objeto, correto? Como seria um objeto professor? Seria o nome dele, é o atributo preenchido. É o atributo preenchido, certo?
Imagine que isso aqui é o CPF. Então, quer dizer, a partir de agora eu tenho o quê? Eu tenho um objeto criado, que está instanciado, porque eu tenho o método incluir, eu tenho os atributos nome e CPF ali, que já vão me dar as características do meu objeto. Então, eu tenho lá o objeto Michael, CPF 900, já é um objeto da classe professor. Então, a partir do momento aí, você tem uma classe completa que já pode estar criando objeto, que é o principal objetivo de uma classe hoje, que ela é instanciar e criar objetos. Entenderam? Todos entenderam? Então, basicamente, isso aqui que vocês têm que fazer em todas as outras três classes. Você quer Colocar... Oi? Quer tudo em tabelinha? Não entendi? Você quer tudo em tabela? Já começa a acostumar já em tabela. Já começa a se acostumar com o formato gráfico da classe. Dividido nos três compartimentos. Primeiro é nome, segundo é atributo e o terceiro é método. Colocar tudo certinho ali dentro. Daí vocês já vão se acostumando com isso. Tá? Eu vou ter que só descobrir o nome. Eu vou pesquisar o nome da ferramenta. Tem uma ferramenta, que é uma ferramenta case. Só não lembro qual que está lá na faculdade instalada. É uma ferramenta case que vocês fazem todos esses diagramas nele. Já é próprio para o UML. Eu vou pegar o nome certinho e passo para vocês. Então, gente, vocês têm que fazer essa mesma situação nessas outras três classes que vocês têm. Turma, alunos e salas. Colocar os seus vários atributos, que ali coloquei 2, mas tem muito mais. Os seus vários métodos, que pode ter muito mais que esses também, que essa é a primeira parte. E os objetos instanciados que a gente tem ali, pelo menos um objeto instanciado por classe dessa, para vocês já poderem se acostumar com isso. Entenderam? Então, você quer que instanciar um objeto, você quer que complete um cadastro. Exato, é um objeto criado. Isso é instanciar, isso vocês têm que saber, isso tem que estar na cabeça de vocês. Instanciar o objeto numa classe é criar esse objeto. Então, ali está lá Michael 900, esse é um objeto criado da classe professor. Todos entenderam? Entendi. Tá? Então, é isso para todos. Então, quer dizer o quê? Basicamente, na nossa avaliação, vão ter 2 textos desse aqui, entre as 6 questões, 2 textos desse aqui, e vocês vão fazer o quê? Fazer isso que eu fiz aqui agora. Achar os atributos, achar os métodos, achar as classes e colocar tudo certinho dentro delas. Se eu pedir no exercício para instanciar um objeto, vocês vão criar o objeto. Se eu não pedir, só simplesmente as classes, atributos e métodos. Ok, gente? Então, vamos passar depois vocês terminam, depois vocês terminam e vocês me entregam. Agora, vamos passar para o exercício 5. Agora, eu vou dar uma dica diferente para vocês. Eu vou contar para vocês que, para matar esse exercício aqui, vocês matam ele com 4 classes. Agora, vocês vão achar as classes para mim. Vocês estão todos com o exercício aí, né? Porque daí eu vou voltar lá. Hotel, quarto, reserva e cliente. Tem mais uma, então, porque você colocou uma a mais aí que a gente pode considerar ou não, tá? Daí a gente analisa e exclui ou não. Aí vai depender da maioria. Você colocou uma a mais e excluiu uma. Falta uma, então. Falta uma. Se a gente trabalhar com 5, falta uma. A gente pode trabalhar com 4 ou com 5. Se alguém está escrevendo no chat lá, não estou vendo. Se alguém puder ler lá para mim, que a minha tela está compartilhada completa aqui. Funcionário? Funcionário. Muito bem. Entenderam? Então, a gente tem aí, a Suzane colocou um a mais que é o hotel. Nada impede a gente ter o hotel também, para ter os dados cadastrais. Mas seria reserva, funcionário, cliente, quarto e hotel. Vamos trabalhar com o hotel, que ela colocou também. Sem problemas. Ficou difícil? Oi? Eu considerei o hotel, porque assim, no hotel eu coloquei quarto simples e quarto de luxo.
Sim. Você pode colocar os dados cadastrais do hotel também, o endereço dele, CNPJ, coisas assim. Alguém está falando alguma coisa, escrevendo alguma coisa no chat que eu não estou vendo? Não. Só o Rafael está incluir cadastrar é a mesma coisa. O que ele falou? Desculpa, não entendi. Ele colocou aqui incluir e cadastrar é a mesma coisa? Perguntando. Mesma coisa. Pode trabalhar com a mesma coisa, sem problema nenhum. Não, ele está perguntando se incluir e cadastrar é a mesma coisa. Sim, são palavras sinônimas. Incluir e cadastrar podem ser considerados sinônimos. Eu entendi agora. Sim, mesma coisa. Fazem a mesma função. Vocês entenderam, pessoal? Ó, só nesse aí você já conseguiu. A Suzane, pelo menos, provavelmente os outros também, que conseguiu aí com 5 classes. A gente vai trabalhar com 5 classes aí. Mesma missão para vocês. Separar atributos, métodos e os nomes das classes. Lembrando que os nomes das classes vocês têm que trabalhar no singular. E nessa tem alguns atributos já que estão bem distintos aí para vocês. E outros vocês vão ter que pensar para inventar. Vocês têm que conhecer um hotel agora, né? Porque vocês vão precisar de informações de hotel. Conseguiram compreender? Então, beleza. Deixa eu voltar. Deixa eu compartilhar outro exercício aqui. Da lista 2? Só para vocês verem. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Compartilhou a lista 2? Compartilhou. Tá, beleza. Então, pessoal, essa aqui é a lista 2. Deixa eu ver como é que tá. Modelar a situação significa o quê? Desenvolver o diagrama. Montar o diagrama, ou simplesmente a gente está trabalhando. Porque esse exercício aqui a gente já iria trabalhar ele com relacionamentos. Mas a gente vai trabalhar eles ainda com atributos, métodos e classe. Que é praticamente a mesma coisa, a gente só vai acrescentar. Qual que é a ideia? A partir do momento que a gente consegue começar a ver os relacionamentos, a gente vai voltar nesses exercícios e vai desenvolvendo o diagrama completo, para a gente ter uma ideia geral. Então, o que acontece? No exercício, vamos escolher um exercício aqui, apesar que todos a gente vai ter que fazer. Ó, Oi, pode falar. Do mais simples. Lembra que está valendo nota, então vamos fazer o mais simples. Vamos fazer um puxado aqui. Não, o mais simples. Não, simples já foi os 2 primeiros. Não é, não. É que você acostuma a pensar desse jeito. É a mesma coisa que eu conversar com você e falar, viu, vamos fazer um recurso assim, assim, assado, porque o cara pode diminuir a pena. Justo. Então, não pode. Mas a gente tem que começar a forçar para daí a gente ver as dúvidas. Senão fica muito fácil. Mas eu não quero fazer recurso, não, tá? Espero que você nunca precise. Então, vamos lá. Vamos pensar no 3 aqui, gente. Porque, ó, o que acontece no 3? Ele é quase... Ele é um complemento daquele primeiro do 4 que a gente fez lá. Só que aqui a gente tem uma forma diferente de falar, de escrever. A gente agora está usando a matéria do Malvese. O que vocês conseguem reconhecer aqui, a partir desse fluxo principal aqui? O que vocês conseguem visualizar da matéria do Malvese aqui? Se alguém escrever no chat, Suzane, por favor, fala para mim. É uma descrição de como é que o programa vai funcionar quando ele tiver feito. Ok, e qual é o nome disso? Engenharia de software. Não, engenharia de software não da matéria. Peraí. É fluxo. O projeto? Não é nem o que é fluxo.
Vou falar para vocês aqui, ó. O aluno solicita a realização da inscrição. Eu posso chamar engenharia... É um fluxograma, digamos assim. Pode ser, mas não é isso dentro de engenharia de software. Mais ou menos, não. Vocês podem notar que eu tenho 7 passos aqui. Se ele quer fazer uma inscrição, ele está fazendo um cadastro. Sim, está fazendo um cadastro. E qual que é o nome disso lá em engenharia de software? Oi? Documento, que esqueci o nome. Só sei que é tipo documento do projeto, só que tem um nome para isso. Tem um nome para isso. E agora tem que lembrar. Tem que lembrar que você tem prova. Conseguiram? São os requisitos? O que é? Requisitos? O que é um requisito? Caramba, nossa. É algo que é obrigatório. É o quê? Se tiver algum me conta. Obrigatório. Também. Isso, requisito funcional. Gente, vocês viram isso na engenharia de software, porque eu já vi a prova de engenharia de software. Tem pergunta disso lá. Tem, é bom saber. Deixa eu... Malvez vai me matar, tô entregando a prova dele. Pois olha, Michel, eu aqui consegui esquecer de fazer a prova do Maluense. Eu consegui fazer essa proeza. Então você fala com ele para ele te aplicar a prova de novo. Que era até ontem. Ai, meu Deus. Então, pessoal, requisito. Requisito. O que é um requisito, gente? Requisito é aquilo que o sistema vai fazer. Não é? Que o sistema precisa fazer. O aluno vai solicitar a realização da inscrição. O que o sistema vai ter que fazer? Um requisito? Do aluno. É um requisito funcional. O que é um requisito funcional no conceito de engenharia de software? É uma ação que você faz, né? Uma ação que o sistema vai desenvolver, uma das funções que o sistema vai desenvolver. Então, aqui, uma das funções que o sistema tem que fazer é o quê? Realizar a inscrição do aluno. Para você realizar a inscrição, como é interessante, para você realizar a inscrição de um aluno, o que é realizar a inscrição dele? Você vai ter que instanciar ele, não vai? Aqui você vai encontrar qual a classe? Qual a classe? Cadastro. A classe. A classe. A classe. A classe é aluno, né? Muito bem, a classe é aluno. Aí, o que você vai precisar ter aqui? Está dizendo que, realizar a inscrição dele. Então, quer dizer, realizar a inscrição, você vai cadastrar, correto? Cadastrar, você vai ter que ter um método lá, incluir, certo? Aí, você vai cadastrar o quê? Os seus atributos. Aí, você vai ter que pensar nos atributos. Legal? Aí, aqui a segunda linha. O sistema apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente. Então, aqui eu já tenho, aqui eu começo a pensar um pouco mais. Então, eu vou ter que ter um cadastro de disciplinas. Então, eu vou precisar ter uma classe disciplinas. E aqui ele está me dando um método. O sistema apresenta. Então, eu vou ter um método o quê? Imprimir, listar, consultar as disciplinas, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer o quê? A gente tem aqui, 1, 2, a gente tem situações que a gente precisa resolver. O teu cliente passou essas informações para você, que ele quer que o sistema apresente as disciplinas. Para ele apresentar, essas disciplinas já têm que estar cadastradas no sistema. Então, eu vou precisar de uma classe de disciplinas, ok? Para mim ter o aluno, eu vou precisar ter esse aluno cadastrado. Então, eu vou precisar ter uma classe de aluno, ok? Aí a terceira, o aluno seleciona as disciplinas. O aluno
seleciona as disciplinas. Então, quer dizer o quê? Então, eu vou precisar ter um método, selecionar disciplinas. Aqui a gente está trabalhando mais com os métodos, tá? Gente, é mais a ação. As classes vocês vão ter que ir criando. Estão entendendo? Quem não está entendendo, fala. Se escrever lá, a Suzane manda para mim. A classe desse selecionar disciplinas é disciplinas, então. Já tem disciplinas. Não quer dizer que cada linha dessa vai sair uma classe, tá? Nas linhas podem sair métodos, podem sair atributos, necessariamente, nem todas essas linhas vão ter classes. Ó, na primeira tem aluno e na segunda tem disciplina. Na terceira linha tem aluno, já tem, não preciso mexer, e tem o método. E tem outra classe que é disciplina. Então, quer dizer, não tem que mexer nisso. Na quarta linha, para cada disciplina selecionada, o sistema aloca o aluno em uma turma. Então, aqui eu tenho uma outra classe, que se chama turma. E tem um método que se chama alocar. Ou seja, eu vou colocar o aluno na turma. Então, vai ter que ter um método aí em algum lugar que vai colocar esse aluno na turma. Estão conseguindo entender? Mais ou menos. Professor, pode falar. O Rafael aqui perguntou um negócio que também está aqui para mim. A tela tá preta mesmo ou aqui que bugou? Ele perguntou. Não. Aqui também a tela tá preta. Tá, eu vou interromper o computador. É que eu estou acompanhando aqui eu abri o programa, o exercício, por isso que eu nem reparei que estava preto, eu nem estava olhando. Eu vou compartilhar de novo aqui, gente. Para mim estava aparecendo aqui normal. É que eu estou olhando aqui direto no exercício. Tá. Se vocês puderem olhar o exercício direto, aí é melhor. É porque, na verdade, gente, eu já estou até fazendo as anotações. Não estou conseguindo compartilhar vamos ver se vai agora. A lista 2, vamos ver se vai. É que está dando problema aqui no compartilhamento. Vou tentar compartilhar de novo. Vamos ver se vai compartilhar agora. De qualquer forma, é a lista 2, o exercício 3, tá? Se no caso não compartilhar aí. Ó, a gente não vai compartilhar. Não vai compartilhar, não, tá com problema aqui. Mas se vocês pegarem, é só baixar lá no Moodle, tá tudo no Moodle lá. Baixando no Moodle lá, vocês conseguem acompanhar. Então, galera, eu tenho aqui alocar em uma turma. Então, isso aqui também é um método, certo? Aí tem outro lá, na linha 5, no quinto, o sistema informa as turmas na quais o aluno foi alocado. O que é essa história de informar? Basicamente é um relatório. Ele vai informar as turmas quais o aluno foi alocado. Ele peça um relatório lá. Então, emitir um relatório é um método. O sistema informa o professor os horários e os respectivos locais das aulas, de cada disciplina. Ó, a gente não tinha classe professor, apareceu aqui agora, então é mais uma classe. Agora, os horários. Os horários vocês vão ter que definir. Se o horário vai ser uma classe ou vai ser um atributo. Aí vocês vão ter que começar a pensar. Aí o aluno confere informações fornecidas, não tem nada, e o sistema envia dados sobre a inscrição do aluno. Então, quer dizer, ele vai ter uma ação que é enviar esses dados. Ok? E aí, gente? Voltando aqui. E aí, conseguiram entender? Deixa eu ver se tem chat aqui. E aí, gente? É que se eu for falando tudo para vocês, eu respondo o exercício. Eu tenho que deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Para facilitar. Agora vamos ali, ó. O aluno confere a informação fornecida. Aí tem muita informação. Conferir é um método, né? Sim. Aí vocês vão ter que pensar o quê? Qual é o objetivo? O sistema não vai sair com todas as informações aí, o sistema não vai sair perfeito. A gente está iniciando, mas... Esse conferir aí é conferir da inscrição, né? Sim. Aí a gente está mais testando se vocês conseguiram assimilar o que é método, atributo
método, atributo e classe. Esse é o sentido. Então, vai ter coisas que um vai ter, outro não vai ter, tem coisa que vai faltar, tem coisa que vai sobrar. Não se preocupe com isso. O que vocês não podem cometer de erro agora é colocar um atributo como método e um método como atributo, ou o atributo como nome da classe, entendeu? Esses são os sentidos. Ou esquecer de pegar uma classe do texto que é fundamental para o desenvolvimento do exercício, entendeu? Então, isso, o básico, vocês têm que estar entendendo. E aí? Fazer e mandar no e-mail. Eu vou fazer... Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu vou voltar nos slides aí para mostrar os pontos principais para vocês se focarem para estudar. Alguém? Se tiver durante a semana, eu te mando. Não, tranquilo, eu estou disponível, pode me mandar. Eu vou voltar aqui nos slides, então, só para vocês terem a ideia, mais ou menos, onde que a gente vai focar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhou aí? Compartilhou a tela, gente? Compartilhou, Michel. Tá. Vou voltar aqui desde os primeiros slides para a gente ver, para fazer uma geral aqui. Ó, o que a gente viu no começo foi quais são as funções do analista, qual a tecnologia empregada, quer dizer, aqui tudo está trabalhando em cima da responsabilidade que vocês têm quando vocês fecharem um contrato, quando vocês pegarem um cliente. Então, é interessante vocês terem essa noção de o que você vai fazer para fazer um prazo de desenvolvimento, como é que você vai fazer para executar um projeto. Isso é interessante vocês terem a ideia. Qual que é o primeiro passo que vocês têm que tomar quando vocês fecharem com o cliente? Então, esses pontos são interessantes. Perfil do analista, isso vai de cada um, não tem muito o que falar. O histórico, vocês não precisam se preocupar, tá? Histórico não tem o porquê ficar cobrando histórico. Agora, quem inventou, quem fez a UML, isso sim, tá? Essa única parte do histórico aqui que é interessante vocês saberem é essa parte aqui. O porquê que foi criado a UML. Porque, revisando mais ou menos para vocês, tinham muitas metodologias, existiam muitas metodologias, e eles unificaram as 3 principais e criaram a UML. Ok? Aí dentro da UML, aqui para frente, vocês precisam olhar bem, tá? Principalmente que o UML não é linguagem de programação, o que é um diagrama comportamental e um estrutural. Estrutural é aquele que a estrutura fica fixa, por exemplo, um diagrama de classe você consegue ver. Hoje, você tirar uma foto dele hoje, amanhã ele está igual. E um comportamental não, é aquele que muda com o tempo. Isso aí é interessante vocês saberem. Os diagramas todos aqui não tem necessidade de vocês saberem, que a gente está vendo apenas o diagrama de classe. Agora, dentro dos elementos básicos, aqui vocês precisam saber, que o foco principal é aqui. Objeto, classe, atributos e métodos. Isso vocês têm que saber. Instância, estado, também vocês têm que saber. Se alguém tiver alguma dúvida, é só interromper que a gente fala. O dos cachorrinhos aqui é basicamente as aulas todas, tá? Atributos, métodos e classe. Basicamente, onde vai o nome, os atributos e os métodos. Operações e métodos é a mesma coisa, as divisões ali. Então, gente, basicamente, é isso que vocês têm que estar sabendo para avaliação. Perguntas? Perguntas, gente? Não. Então, basicamente, a nossa avaliação ela vai ficar em cima disso. Os pontos principais vão ser esses textos, esses textos com os textos para vocês retirarem classes, atributos e métodos, os principais pontos, que é o principal, instanciar um objeto, saber o que é o UML,
saber o que é estado, instanciar, basicamente a prova gira tudo em torno disso aí. Sabendo isso, não tem o porquê, porque depois a gente vai mexer no segundo bimestre, a gente faz todos os relacionamentos, que é até interessante, que daí o Ronan já vai estar um pouco mais para frente, não vai confundir tanto. A gente vai fazer todos os relacionamentos possíveis dentro do diagrama de classe, e depois a gente inicia a introdução a diagrama de caso de uso. E no semestre que vem a gente faz a especificação do caso de uso, aí a gente faz os outros 2 diagramas que a gente fez. Então a gente não vai correr, vai bem devagar, para vocês conseguirem captar, que vocês vão precisar disso depois nas disciplinas de análise de programação orientada a objeto. Alguma pergunta, gente? Por favor, vamos fazê-las. Ninguém, vocês são muito quietos, gente. Nenhuma pergunta, galera? Apareceu uma pergunta aqui. Pode falar, Fabrício. Tá. O Fabrício está com dúvida quanto às atividades. Pode falar. Tá, o que é... se vocês têm o quê? O exercício 4, o exercício 5, o exercício 4 praticamente a gente já fez ele, e o exercício 3 da lista 2, ok? Esses vocês têm que mandar para mim pelo e-mail, ok? Vocês têm que mandar para mim pelo e-mail. O normal é vocês me mandarem até no dia da prova, até no dia 29, entendeu? Então, vocês têm até uma semana a partir de agora para desenvolver. Ok? Então, praticamente, não é muito extenso, eu acho que vocês conseguem dar conta. Até agora, começar a fazer eles agora, vocês terminam isso hoje ainda. Se vocês pegarem agora e forem até 10h30, vocês terminam hoje. Tá? Professor. Pode falar. Não seria mais fácil, tipo, entregar no Moodle mesmo, fazer um tópicozinho pra gente postar atividades lá, não é mais fácil? Tem gente que prefere lá, tem gente que prefere mandar no e-mail, para mim é diferente. Assim, né, sim, eu acho menos burocrático mandar pelo Moodle. Pode ser. O que vocês acham, gente? Eu posso fazer um tópico lá para receber o trabalho, sem problema nenhum. Ou um para cada, ou um para todos a lista de exercícios que você colocou, sabe? Não, sim, pode ser. Eu vou fazer lá no Moodle. Quem quiser entregar no e-mail, entrega. Quem quiser entregar no Moodle, porque a gente já é basicamente em 9, então não vai ter tanto problema. Fica a critério de vocês. Eu vou criar lá no Moodle uma opção. Criar no Moodle. Já marquei aqui que vou fazer isso. O Rafael está com uma dúvida aqui, gente. Estou com uma dúvida sobre métodos. Ficou meio confuso. Método, então, é a interação com o objeto. Como cadastrar... o método também inclui que o objeto vai realizar pós-cadastro, como latir, no caso de cachorros e tal. Basicamente isso. O que é? O que é um método? O método é a ação que aquele objeto vai executar, certo? Que pode ser feito, que pode agir sobre aquele objeto. Então, por exemplo, o primeiro... confunde um pouco realmente na situação de incluir, alterar e no sentido ali de latir que você está falando. Então, o primeiro passo, a gente tem basicamente 2 sentidos. Quando você estiver criando uma classe onde a maioria dos seus atributos são cadastrais, por exemplo, nome, CPF, RG, basicamente os métodos dali serão alterar, incluir, excluir e consultar, certo? Quando você estiver criando classes de movimento, por exemplo, classes que, por exemplo, venda. O que você faz numa venda? Você vai fazer o quê? Realizar venda, emitir nota de venda, são mais ações nesse sentido, entendeu? Vamos imaginar, emitir um relatório de produtos, então são basicamente isso. Então você tem 2 coisas, você tem que separar as suas classes entre classes que serão mais cadastrais, que são uma base de cadastro, e outras classes que vão mais movimentar, vão trabalhar com dados, com informações de outras classes também. Então, seria realizar venda, emitir relatório de venda, realizar compra,
baixar nota, receber conta, pagar conta, basicamente isso. Conseguiu entender? Isso você vai entender melhor quando você estiver mais na prática. Eu também estava com uma dúvida assim, tipo, por exemplo, na classe professor, Sim. eu estava colocando lecionar aula, responder perguntas, corrigir dados. Aí eu coloquei atrás, né, para você primeiro que salvar, cadastrar, alterar, excluir. Aí depois eu coloquei os atributos. Tá errado isso? Ou tipo, é que assim, do jeito que o professor estava falando, quando se pensa em algo mais sistemático, né, em relação à programação, eu estava imaginando que, tipo, não tem mais o que colocar além de salvar, cadastrar, alterar, excluir. Não, tem mais, tem várias assim, você pode colocar isso, você colocou lecionar, por exemplo, o que mais que você pode colocar? Preparar provas, corrigir provas, você pode colocar. Só que quando você for implementar um sistema computacional, corrigir provas não vai ser a função do sistema, entendeu? Então você não vai ter o porquê ter isso. Só com o passar do tempo que você vai conseguir refinar isso. Você vai tirar. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, é melhor sobrar do que faltar. Porque com o passar do tempo, você vai cortando. Entendeu? Conseguiu entender, Ariel? Mais ou menos até. Não adianta se preocupar com isso agora. Então, nesse momento, você pode colocar incluir, alterar, constar, você pode colocar lecionar a aula, corrigir trabalho, sem problema nenhum, tá? Porque agora a gente está verificando o quê? O conceito de ação, de realizar alguma coisa. Depois, quando a gente tiver com os diagramas prontos ali com os seus relacionamentos, você vai ver que você não vai precisar ter lá corrigir prova, por exemplo. Não tem, porque quem vai fazer isso é a pessoa do professor, não é o sistema. Mas você vai pensando com isso, com o passar do tempo você vai amadurecendo. Porque se a gente entrar nisso agora, vão acabar se confundindo. Entendeu? No momento, a gente só pensar que os métodos são as ações. Essas ações vão agir sobre os objetos. Os atributos são as características dos objetos. E a classe armazena tudo isso. Basicamente, isso, você pensando isso, tendo esse conceito, pro que a gente já viu, tá ótimo. Beleza, então, valeu. E aí, pessoal, mais alguém? Então, pessoal, vocês têm três exercícios para resolver. Se alguém tiver mais alguma, o Rafael disse que entendeu. Tiver mais alguma pergunta? Aqui também tá tudo bem. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou postar, daqui a pouco já posto essa aula lá também para vocês. Eu vou ficar por aqui no chat, se alguém quiser, ou no WhatsApp, onde vocês acharem melhor. E vocês vão desenvolvendo as atividades aí, qualquer dúvida vão me perguntando. Ok? Então, pessoal, boa noite. Vou estar disponível aqui. Quem precisar de alguma coisa, obrigado pela atenção e a aula está encerrando a gravação agora. Ficamos disponíveis apenas para as atividades e as dúvidas. Então, boa noite a todos.